Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso mini curso sobre oração. Daremos continuidade hoje no finalzinho sobre aquilo que nós terminamos falando na terça-feira passada, que foi: nossas orações precisam ser específicas, não é? Oremos então. Pai Santo, Pai de amor, Pai de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez, essa noite, para pedirmos, Pai, dá-nos, Senhor, diligência, ensina-nos verdadeiramente a vigiarmos, para que possamos orar da melhor maneira que nós conseguimos e que possamos, em nome de Jesus, sermos guiados pelo Teu Espírito, que as nossas orações sejam guiadas pelo Teu Espírito, segundo a Tua vontade, para favorecer o reino dos céus, para favorecer os negócios do nosso Pai Celestial. Pai Santo, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, age, Senhor, nas nossas vidas, ministra, Senhor, sobre nós essa noite. Pai Santo, torna-nos, Senhor, cada dia instrumento nas Tuas mãos para levarmos a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, toca agora cada pessoa, cada necessidade, Pai, dos irmãos que estão assistindo aqui, cada necessidade de cada irmão que como representante da sua família, está aqui assistindo, está conosco, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa solucionar todos os problemas, para que o Seu nome seja glorificado, para que esses irmãos, para que todos nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Pai Santo, abre os nossos corações, a nossa mente, ensina-nos. Amém. Irmãos, nós paramos em Marcos capítulo 10, versos 48 a 51. Nós vamos ler esse mesmo texto, só que agora em Lucas 18, a partir do verso 38. Lucas 18, verso 38. A partir do verso 38. Aqui, irmãos, está o cego de Jericó, tá bom? Vamos lá. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, nós vimos que o pedido, a oração dele foi muito específica para com o Senhor. Não é? O que você quer? E ele fala: que eu volte a ver. Como nós falamos na reunião passada, ele poderia ter pedido N coisas no lugar de ver, que talvez poderiam ser mais palatáveis, mais fáceis para ele. Não é? Por quê? Se ele não enxerga e ele já está naquela condição há algum tempo, pode ser que ele já se acostumou, pode ser que ele fique tranquilo com as esmolas que recebe, com algum auxílio que ele recebe de uma pessoa, de outra que passa ali, não é? E ele poderia pedir coisas nesse sentido para o Senhor Jesus.
para que ele intercedesse, para que as pessoas fossem mais legais com ele, dessem mais esmolas, arrumasse um carro para ele andar, alguma condução, um carro não, né? Um jumentinho, alguma coisa, ensinado, adestrado. Mas ele não pede, ele pede especificamente, e ele já tinha meditado sobre isso, eu creio, especificamente que eu volte a ver. E voltando a ver, ele irá então assumir todas as responsabilidades de uma pessoa que enxerga. Não é? Tudo isso nós falamos na reunião passada. Então, nossas orações devem ser específicas. Uma oração específica, irmãos, nos leva a avaliarmos as nossas necessidades. O que de fato eu preciso? O que de fato eu quero pedir para o meu Pai que está no céu? O que de fato eu quero quando eu entro no meu quarto e fecho a porta e falo com meu Pai em secreto? O que eu de fato eu quero? Não pode ser, irmãos, orações genéricas. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, abençoe a minha casa. Tudo isso é muito genérico. Você não pensou, você não avaliou verdadeiramente. E como é que nós teremos a condição de entendermos se a oração foi respondida ou não, se ela é tão abrangente? Senhor, abençoe que venha a paz mundial, que tenhamos paz. Percebe que isso é enorme? Então você não vai ter condição. E nós falamos na reunião anterior que não é assim que nós falamos com o nosso pai terreno, com a nossa mãe terrena, quando nós queremos alguma coisa. Quando nós queremos um tênis, nós temos assim especificamente que tênis que é, para que é. Não é? Então que nós entendamos isso, que nós oremos desse jeito. Uma oração específica exige tempo, meditação, autoanálise. Não é? Precisamos estar diante do nosso Pai, avaliando cada pedido. Avaliando a cada pedido. Porque diante do nosso Pai, irmãos, na oração, a gente fala uma coisa, a gente pede uma coisa, e o nosso Pai, ele responde. Ele responde o que nós estamos falando. Então, nós, aos pés do Senhor, temos a condição de avaliarmos os nossos pedidos. Exemplo simples. Eu conheço uma irmã que ela disse que a vida dela está destruída. Minha vida está destruída. Como assim minha vida está destruída? Destruída com base no que ela vê de outras pessoas. Qual é a situação dessa irmã especificamente? A título de exemplo, tá bom? Essa irmã ela se separou do marido. Essa irmã tem filhos. Esses filhos fica gripado, fica doente, tem que tomar remédio. Essa irmã precisa de uma ajuda ou de outra dos irmãos de sangue, da mãe. Percebe que eu não disse nada que caracterizasse que a vida dessa pessoa estivesse destruída, como ela entende, como ela se vê. Então, as orações que essa irmã provavelmente faz estão extremamente poluídas com essa visão errada. Por quê? Porque ela não está aos pés do Senhor, conversando com o Pai e avaliando se de fato a sua vida está destruída, se os seus pedidos, se eles são legítimos, se a visão da oração que ela tem, se é legítima. Só o nosso Pai para nos orientar nesse sentido. Mas se a nossa oração não for específica, então não vai dar certo. Senhor, prospera a minha vida, prospera a minha vida.
certo? Até que tanto? É segundo o padrão que você vê no mundo? É segundo o padrão de um tio seu, de uma avó, de um... E aí, o nosso Pai Celestial, se o nosso pedido for específico, Senhor, me prospera para que eu compre o carro X. O nosso Pai poderá nos dizer, mas isso não é vaidade? E aí nós, nossa, para que você quer esse carro? Então, é verdade, Pai. Sabe, seu Pai, nosso Pai Celestial. Pai, a minha vida está destruída. Pai, ninguém gosta de mim. Meu filho, você tá fazendo por onde as pessoas gostarem de você? Aí nosso Pai Celestial fala. Aí a gente, nossa, verdade, né, Pai? Mas a oração tem que ser específica. Vamos continuar. Irmãos, nós estamos em uma terra distante, como nós já falamos anteriormente. Nós estamos batalhando a respeito dos negócios do nosso Pai Celestial. Quando você manda uma carta para o seu Pai Celestial, se você está em guerra em um lugar distante, como é que você manda uma carta para o general que está em outro país, que está em outra localidade? Você manda assim, envie mais soldados, envie mais armamentos. Não é assim. Por quê? Se você manda envie mais armas, e aí o seu general recebe essa carta e ele pensa, o que mandarei? Mandarei facas? Mandarei granadas? Mandarei... O que eu vou mandar? Qual é a necessidade para a batalha que o meu filho está aqui, os meus soldados estão tendo agora? Da mesma maneira, o Senhor Jesus, da mesma maneira, as nossas orações. As orações de Jesus, irmãos, são tão específicas, são tão claras, são tão diretivas, e as nossas também precisam ser. Porque é fruto de muita revelação, fruto de conscientização, fruto de um pensar sobre aquele assunto. E aí, em secreto com o nosso Pai, ele irá conversar conosco. Irmãos, essa conversa é maravilhosa. Sabe, irmãos, às vezes eu levanto pela manhã com alguma preocupação assim, sabe? E o meu mundo caiu. Por quê? Porque eu dormi mal à noite, a Elisa acordou. Eu tô sempre falando o nome de pessoas e quem assiste não sabe quem são essas pessoas, né? Eu tenho que melhorar isso, vou melhorar. Elisa é minha filha mais nova. Ela não dormiu bem, eu dormi mal, e eu levanto de manhã, e aí, sabe, nossa, vou pro trabalho e tem um engarrafamento. Então, assim, sabe, nossa, minha vida é tão terrível. E aí, se eu me permitir, eu vou me alimentando disso. Mas só porque eu dormi mal e entrei no engarrafamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me separar com meu Pai Celestial e, Senhor, minha vida está muito ruim. Aí Deus vai falar, você tem um dinheiro aí, meu Pai Celestial vai dizer, você tem um dinheiro aí no bolso agora para comprar um salgadinho para você comer? Ah, sim, tem. O carro tá com gasolina? Ah, sim, tá. Os meninos estão em casa, todo mundo saudável? Está. Aí o meu Pai Celestial me fala assim, então você está meditando mal, você está agindo mal. E se você der ouvidos a essa voz, você vai se desgraçar. Porque, na verdade, a minha oração está contaminada com coisas minhas mesmo, uma cosmovisão errada, uma visão diabólica, uma visão contaminada por aquele momento que eu estou vivendo. Eu queria ir jogar futebol, mas na hora que eu vou jogar futebol começa a chover. Ah, não. Minha vida não presta. Eu tenho que falar isso com meu Pai Celestial.
Eu tenho que me fechar no quarto quando acontecer esse tipo de coisa e falar: Pai Celestial, eu estava aqui, acabei de lanchar, comi 2 dias com um copo de Coca-Cola, e a hora que eu ia pro futebol, começou a chover. Minha vida não presta, meu pai. E aí nosso Pai Celestial vai dizer: olha, pensa melhor, avalia melhor. Não é? Se nós estamos, e nós estamos em guerra em um outro lugar, nós estamos aqui amando dos negócios do nosso Pai, cuidando dos negócios do nosso Pai, nós precisamos mandar cartas e pedidos específicos para que nós recebamos o que nós de fato precisamos, em um diálogo com o Espírito de Deus, com o Espírito do nosso Pai, que está próximo de nós, que está em nós. Amém, povo de Deus? Pedidos de perdão, de amor, de fé, de santidade, precisam permear as nossas orações com vistas aos negócios do nosso Pai. Aos negócios do nosso Pai. Não é meramente para nós. Na reunião de domingo eu falei sobre ser mãe de Jesus. Sobre sermos mãe de Jesus. Sobre sermos irmãos de Jesus. Irmãos e irmãs. Irmãos, toda a nossa cura está em nos tornarmos mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Porque ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando nós fazemos a vontade do nosso Pai, então o reino dos céus entra em nós. O seu próprio Filho Jesus, o Espírito de Cristo, adentra-nos e transforma-nos e nos dá alegria e nos dá tudo o que precisamos. Nos dá paz que excede todo entendimento, bastando que sejamos mães, irmãos e irmãs de Cristo. Então, perdão, amor, fé, santidade deve ser o tipo de oração que a gente busca para que nós desenvolvamos esse trabalho para fora e também para dentro de nós e nos tornemos cada vez mais íntimos do nosso Pai. É muito importante observarmos, irmãos, que Jesus pergunta: o que você quer? Não é bem o que você deseja, porque desejo e querer são coisas um pouco diferentes. Se nós observarmos aqui esse cego, quando mandaram que ele calasse a boca, pode ser que ele, se ele só tivesse um desejo superficial com respeito a tornar a ver, pode ser, muito provavelmente, que ele se calaria. Verdade. Estou importunando o mestre, olha aí. Mas não. Ele decidiu pagar o preço pelo que ele quer. Ele já tinha avaliado, muito provavelmente já tinha avaliado. Olha, se eu voltar a enxergar, eu terei essas e essas responsabilidades. Eu terei esses e esses benefícios. Eu terei isso. Então, quando ele pede certo. Então, ele paga o preço para receber tal bênção. Essa oração, ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Ele grita mais ainda. Ele paga um preço. Ele poderia ser chutado. Havia uma multidão ali, haviam muitas pessoas. Ele poderia ser chutado, ele poderia ser cuspido, ele poderia... Será que ele não pensou nisso? Mas ele entende esse querer. O que eu quero? De verdade.
Licença. A fé, irmãos, um dos aspectos da fé é vontade com propósito, descansando na palavra e pessoa do nosso Pai. A fé, então, é a vontade com propósito. Eu quero. Como é que nós. Sabe, entende que nós não podemos ter fé solta, aquela fé que flutua? Senhor, faz um milagre em mim. Não. Que milagre? Não é aquela coisa flutuante, é uma coisa específica. Senhor, eu tenho determinadas características, faz um milagre em mim, transforma-me nessa e nessa área. Meu cabelo está caindo. Senhor, me dá um direcionamento, trabalho, me ajuda para que o meu cabelo pare de cair. Percebe? Específico. E você precisa saber de todas as consequências e ainda assim querer. Consequências positivas e consequências negativas das suas ações, das nossas ações, das nossas orações. Só assim, irmãos, nosso Pai irá nos conceder. Só assim a nossa oração terá a força que precisa ter. Esse querer, vontade, é submisso ao Pai. Irmãos, isso é muito importante. Essa fé, esse querer, essa vontade precisa estar em submissão ao Pai. Lembra da conversa que nós falamos agora há pouco? Pai, eu quero uma caminhonete. Eu, particularmente, gostaria de ter uma caminhonete, né? Pai, eu quero uma caminhonete. E aí, quando eu falo com meu pai, eu quero a caminhonete tal, tal, do ano tal. E aí meu pai fala, pra que você quer isso? Então eu falo, é pra vaidade minha, é porque eu gosto, é porque eu acho muito legal, acho bonito, fico muito legal andando dentro dessa caminhonete. Então, o nosso pai vai avaliar e falar, olha, não, essa caminhonete não tem serventia para você, meu filho, essa caminhonete vai te fazer mal. Então, o nosso querer precisa estar debaixo da submissão do nosso pai. Não é querer qualquer coisa. Lembra o primeiro texto que nós lemos nesse nosso mini curso? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiseres pedireis. Não é isso? Mas, se as minhas palavras estiverdes em mim, e vós estiverdes e eu estiverdes em vós, as tuas palavras. Nossa, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, é isso. Não é qualquer coisa. Não é pedir o caos. Não é de modo nenhum. Então esse querer precisa estar em submissão ao Pai. Só quando o filho se submete completamente à vontade do Pai é que ele pode querer o que quiser. Guarda isso. Somente quando o filho se submeter completamente à vontade do Pai é que ele pode querer o que quiser. Senão, ele não pode, porque o querer dele fará mal, primeiramente para ele e depois para o reino. Agora, se ele está submetido ao querer do Pai, então ele vai querer a mesma coisa. Podemos lembrar de Jesus no Getsêmani. Ele ora, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Percebe que Jesus coloca o seu querer, mas logo após ele coloca o seu querer submetido à vontade do Pai. Tá claro, povo de Deus? É assim. Muitas vezes nós temos uma falsa humildade.
sobre pedir. Ah, eu não quero pedir nada. Ah, eu não tenho vontade de nada. O que acontece muitas vezes, irmãos, é a preguiça, o temor da responsabilidade do trabalho para se conseguir determinada coisa. Dá exemplo do cego. O cego teve que gritar e gritou e gritou. Não é trabalhoso fazer isso? Se tem uma turma, se tem uma multidão ali, você ficar gritando. Mas ele decidiu trabalhar. Ele poderia, eu sou cego, tô tranquilo, sabe? É assim mesmo, já passei dos 40. Se Deus quis assim, né? Deus quis assim mesmo. Então, percebe? Muitas vezes nós agimos desse jeito, mas é preguiça. E depois nós temos o desinteresse pela responsabilidade sobre a bênção que nós estamos buscando. Senhor, converta o meu marido, né? De leve. Senhor, converta o meu marido, a minha sogra, meu tio. E a gente fica imaginando assim, rapaz, se essa pessoa for congregar lá comigo, vai dar trabalho. Nem... Porque eu vou ter que explicar tudo, eu vou ter que ensinar tudo, eu vou ter que pegar desde o início. O pastor Acácio vai pregar e essa pessoa não vai entender, eu vou ter que explicar, vou ter que ensinar. Essa pessoa, do que eu me lembro aqui, só do que eu me lembro, tem uns 3, 4 falhas. É mentirosa, é fofoqueiro, nossa, vou ter que lidar com tudo isso em nome dessa bênção, né, dessa pessoa ser salva, dela estar comigo. Nossa, que dificuldade. Então, muitas vezes nós preferimos sofrer, preferimos deixar rolar, ter um casamento abençoado. Ora, né, todo dia, Senhor, abençoa o meu casamento. Ore especificamente e batalhe naquilo que você já pensou, que você entendeu, que você viu. Você não quer se relacionar intimamente com seu cônjuge, mas você viu, Deus falou, ore especificamente sobre isso e trabalhe em cima disso. Aí você vai ter a bênção e assumirá todas as responsabilidades quanto a isso. É a conversão de alguém? É a educação do seu filho? Nossa, eu queria tanto ter um filho bem educado. Bem educado é genérico, né? Então você vai, Senhor, eu quero ter um filho que saiba as disciplinas da escola, eu quero ter um filho respeitador, eu quero ter um filho tal, eu quero ter... E aí, você ora especificamente, e você trabalha e batalha e paga o preço por aquilo. E aí, você obterá resposta de Deus. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, o que Deus mandou você fazer, Ele não fará. O que Deus te mandou fazer, Ele não irá fazer. Certo? A verdadeira humildade, irmãos, ela é acompanhada de fé, vontade de Deus, reivindicação de trabalho. Você pode, não é, reivindicar alguma coisa do seu Pai celestial? É claro que você pode. Licença. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas é dentro, irmãos, desse bojo que eu estou falando. Não é... Sabe, irmãos, a gente tem uma visão muito errada sobre... a gente vai falar sobre isso, não vai demorar. Teologia da prosperidade, teologia do pensamento positivo, teologia da mágica. Sabe? Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, a nossa herança é sim.
Ah, então eu decreto, eu declaro que a minha família está salva, eu declaro que a minha família está salva, eu declaro que o meu marido está salvo, eu declaro que o meu filho é bem educado, eu declaro, irmãos, é isso? É só isso? Você não tem que fazer nada? É só falar? É claro que não, irmãos. A fé sem obras é morta. A nossa oração sem obras, irmãos, ela é morta. Não tem jeito. Eu não posso entrar no quarto com meu pai, fechar a porta e falar: pai, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. E assim que termina a minha conversa com meu pai, eu deito na cama e durmo. E aí passa o dia, e no outro dia do mesmo jeito, depois do mesmo jeito, depois do mesmo jeito. Tá bom, meu filho, eu tô percebendo que você precisa de um dinheiro, mas você acha que ele vai cair aqui desse teto fechado? Não vai. Então, irmãos, não é desse jeito que nós devemos orar, não é com essa base. Não é nessa base. A oração, ela depende da disposição, a resposta da sua oração, para a gente terminar. Depende da disposição do seu coração em obedecer, em estar debaixo do que Cristo ordena. De estar debaixo de, do desejo, do querer que o reino do seu Pai cresça. Amém, povo de Deus? É isso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fale aos corações, fale aos nossos corações, Pai. Pai, eu vejo tantas orações, tantas coisas vazias, sem sentido, sem objetividade, sem especificidade. Tantas orações, Pai, que a pessoa que está orando não tem o mínimo interesse em trabalhar para o cumprimento daquela oração, não tem interesse em trabalhar para que o reino do Senhor seja manifesto, se torne cada vez maior nesta terra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, conscientiza-nos, Pai, com respeito a isso. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, abençoa a noite de cada um, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos dê uma ótima noite de sono e que em nome de Jesus essas palavras possam ser inseridas nos nossos corações e transformar-nos dia a dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ótima noite, muito obrigado e até domingo com mais Eliseu.